Bem-vindos a mais uma sessão da Semana da Responsabilidade Social. Esta sessão especificamente orientada para discutir, para pôr em partilha com toda a vasta audiência que nos segue, as questões da economia circular. A APE foi desafiada há uns tempos atrás para mais um projeto normativo. Sendo nós, além de outras coisas, mas um dos aspectos mais essenciais da APE é ser o organismo normalizador setorial, primeiro para a área da responsabilidade social e da ética, agora para áreas específicas da sustentabilidade, esta matéria da economia circular foi-nos muitíssimo cara. Achámos de imediato que a APE tinha que empenhar os seus recursos, a sua disponibilidade, a sua capacidade de fazer para acompanhar este projeto normativo da ISO, do TC Technical Committee 323. Aliás, o projeto originalmente é proposto pela AFNOR, a Associação Française de Normalisation, e a ISO adotou, todos os países foram convidados, o IPQ transmitiu o convite para a APE e a APE acompanhou o processo com grande entusiasmo. Estivemos em Paris, logo no arranque, o presidente do ONS, o engenheiro Ricardo Ferro, eu mesmo e a doutora Anabela Ribeiro, e é com muito gosto e com muito empenho que temos estado a impulsionar entre nós este projeto normativo. Há muitas entidades em Portugal que trabalham na área da economia circular. Graças a Deus, há muitas entidades. Quer na construção do processo, e das políticas, dos procedimentos, das práticas, etc., quer empresas que já estão a praticá-lo. No entanto, como acontece em todos os domínios com alguma complexidade, uma definição sistemática e universal feita pela ISO dos termos, das definições, das políticas, faz muita falta. A normalização da ISO estabelece ordem onde, de outra maneira, naturalmente, a criatividade das pessoas instala alguma desordem. E, portanto, vemos com muito orgulho e com muita esperança este processo de normalização e é com também muita satisfação que asseguramos a representação e a participação de Portugal nele. Aliás, para abrir e para melhor contextualizar tudo isto, nós convidamos a Catherine Chevauché, que je salue imediatamente, e que está em stand-by para abrir este evento. Eu estou apenas a fazer uma introdução, colocando um resumo no que se está a passar no TC 323 e lançando o debate depois para o resto do painel. Portanto, mais uma vez, agradeço a todos os membros do painel, que são uma panóplia de pessoas especializadas com muito interesse e com muito para dizer sobre a matéria. Saúde a Catherine, a quem de imediato passo o palco. Peço ao Ulisses que a coloque em palco. Catherine, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je souhaite une excellente présentation. Merci. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mario. Yeah. So it's a pleasure to me to be with you today and explaining what we are doing at TC 323. So the technical committee at ISO level, which has been created to develop standards on circular economy. So I am going to share my screen. Okay. So an explanation, what is this technical committee dealing with circular economy? It has been created 2 years ago, and the scope is
to develop standards in the field of circular economy, for sure. So we are going to develop frameworks, guidance, and supporting tools to be able to implement circular economy within our organizations, private and non-private organization, public organization, to maximize the contribution to sustainable development. As you can see on the screen, more than 80 countries are participating to this job. So, and Portugal is one of them. The work we are doing, we have a mindset to do this work. We would like to propose an answer to environmental and social emergencies by proposing an alternative economic model, so the circular economy. That means that we have to develop a new mindset to promote circular economy. We have to be more collaborative. We have to work together, large companies, small companies, private and public organizations. And I would like to imply that within our technical committee. That's why for each working group we have already within the technical committee, we have a couple of countries doing the job. In addition, I would like that this technical committee is able to propose some very, very operational standards. That means some way to implement circular economy and not only speaking about a concept or an idea. I would like really to have something in hands, tools to be able to implement circular economy within our organizations. Now, a word regarding what we are doing exactly. So this is our work program. As you can see on the screen, our work program is dealing with some standards. So the first one will give us a common understanding of what circular economy is. That means that we are under elaborating the definition of the circular economy, as well as a framework to implement that within our organization, but at high level. In addition, we are developing another standard to implement, to be able to change our business models from linear to circular, to transform them from linear to circular, using the notion of value networks. This standard will be very useful for our companies to be able to implement this new kind of alternative economy. Another standard that you can see on the screen will provide a framework to measure and assess circularity performance. So it will be useful for us to know if our products, our services, our solutions are circular enough to be included within this circular economy. We will produce also some concrete and tangible document showing you some experiences, so experience feedback to implement circular economy right now within your organization. And two other documents below on the screen are under development to go on with the circularity of products and with the circularity of waste. Maybe now a word regarding the definition, which is always in progress within our working group, but up to now, the definition of circular economy is economic system that uses a systemic approach to maintain a circular flow of resources by regenerating, retaining, or adding to their value while contributing to sustainable development. You can say that it's very broad. It's a broad definition, but what we have in mind is that the circular economy is not only a question of environment. It's a
more broad question, we have to think circular. We have to think in a life cycle thinking perspective, including eco-design, to design out waste and pollution, as said in the film you just presented as an introduction. But it's also a social question, and how we have to improve this social, to take into account the social aspect, to be able to improve the well-being of internal and external interested parties. And for sure, this is an economic question because we have to move really to a new economic system, because what we know is that our system, especially in Western countries, our consumption mode are really they put a high pressure on the environment. So we have to think to an alternative. Circular economy means also to consider the value network. We have to be able to think out of the box, to think not only within our internal perimeter, where we are, when we are in a organization, private or public organization, we have to be able to think with along the value chain, and to be able to include all interested parties within our ecosystem of production for the use. And we have to think a new life management of things, and not the end of life. In a linear system, you produce, you use, and you have some waste, and you have to manage this waste. But up to now, with the circular economy, these waste are not anymore waste. We have to find a new life for this waste. We have to push the material valorization, the material recycling, to be able to make some loops. In addition, we have to rethink our relationships. We have to be more collaborative to be able to support this transition from linear to circular economy. That includes for sure a better data management, because we have to be able to share data between people around a value chain. And circular economy is for sure, maybe it's the most important on this slide, it's a long-term economy vision. It's not anymore a short-term vision of economy, but a long-term economy vision. That means that we have to take into account additional key indicator performance, and not only the euros, not only money. We must have additional KPIs to be able to think a long-term economy. And for sure, as you understand well, we have to change our consumption mode and production mode. We have to change our behavior. So it's an individual question. It's a organization or industrial question, and it's also a national question. Regulation can push industries. Industries have to integrate loops, and as an individual, I have to put in place some action at my level. And just a word regarding when this package regarding standards on circular economy will be available, as you can see on the screen. So in 2 years, around 2 years for the main standards, international standards, and by the end of this year for all technical report, which will provide you some experience feedback to really implement circular economy right now. So thank you. It was my main message, and maybe I can just leave this slide on the screen, because what you have to the key message to keep in mind is really the last two message. To promote the long-term economy vision, and to change our behavior, and to change our production and consumption mode.
thank you very much. And if you have questions, I will be. It will be a pleasure for me to try to answer you. Thank you, Catherine. Bom, agora chamo ao palco o Ricardo Ferro para dar a entrada. Obrigado. Obrigado, Luís. Thank you, Catherine. It's always a pleasure to hear you. Thank you. Now vamos dar começo à nossa mesa redonda virtual sobre economia circular e temos representantes de excelentes organizações que já iniciaram o seu percurso, de diversas fontes, digamos assim, que, no fundo, trabalham, desde logo, vários ODS, desde o tema da pobreza, da fome, da água, do consumo responsável, da ação pelo clima e, naturalmente, quando falamos em economia circular, o tema das parcerias são fundamentais. Chamo ao palco a engenheira Luísa Magalhães, diretora executiva da Smart Waste Portugal. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. O engenheiro João Oliveira Miguel, administrador da ADP Valor. Bem-vindo. Bom dia. O engenheiro Fernando Frade, diretor corporativo de ambiente da Jerónimo Martins. Antes de me ausentar, apenas uma nota. Eu penso que alguém está com ruído de fundo que depois vai interferir na intervenção. Ok. Então eu vou sair para dar seguimento. Muito bem. E o engenheiro Ricardo Silva, CEO da Tintex. Muito bem, bem-vindo. Obrigado a todos por terem aceito o convite. Eu, naturalmente, começaria pela engenheira Luísa Magalhães e, desde logo, o tema do waste, não é? Do lixo é um conceito, enfim, tem uma conotação pejorativa que, desde a componente, digamos, artística, com o seu representante, que eu gosto bastante, o Bordal 2, que transforma o lixo em peças de arte, passando pela questão da valorização de todo o subproduto e de todos os resíduos, não como resíduos, mas sim como matéria-prima para outro processo, é desde logo uma componente primordial da economia circular. Só uma nota antes de colocar a questão à engenheira Luísa Magalhães, é que a economia circular efetivamente é fundamental para dar resposta aos desafios atuais da sociedade. E não são só os desafios do ponto de vista ambiental, são também os desafios do ponto de vista económicos e sociais. Há vários exemplos sobre isso. Enfim, a aquisição, desde logo a aquisição, tem logo um obstáculo, uma barreira à entrada, que é o seu custo, não é? Enquanto que a utilização permite a partilha por vários utilizadores e, portanto, desse ponto de vista, o custo da utilização é muitíssimo mais baixo do que o custo da aquisição e, portanto, torna o acesso muito mais democrático, também torna os custos de produção, em teoria, mais baixos, não é? E, portanto, é, de facto, um desafio importante mudarmos de uma economia linear para uma economia circular para resolver os problemas ambientais, sociais e económicos. E, portanto, não tomaria mais do meu tempo e passaria a palavra à engenheira Luísa Magalhães para perguntar quais foram os drivers para começar a introduzir a economia circular na vossa estratégia, atividades ou produtos.
Muito bem, muito bom dia a todos. Cumprimento também os meus colegas de painel. Em termos, relativamente à questão que me coloca, gostaria de só dar nota o que é a Associação Smart Waste Portugal, porque a nossa base, realmente, o nosso princípio orientador é a economia circular. A Associação Smart Waste Portugal foi criada em 2015 e é uma associação sem fins lucrativos e tem por objeto criar uma plataforma, uma rede de entidades que potencie o resíduo como recurso, ou seja, a transição para a economia circular, atuando em toda a cadeia de valor. E isto é muito importante, a cadeia de valor estar sempre interligada. E potenciando a investigação e desenvolvimento, a inovação e incentivando também negócios entre as várias entidades e, fundamentalmente, a cooperação. Nós, neste momento, contamos com 130 associados e o relevante da nossa atividade é exatamente os nossos associados e a diversidade que eles são. Ou seja, nós temos cerca de 34% de indústria e distribuição, temos 24% do setor da gestão de resíduos representado, temos também 15% de universidades e centros de investigação, 13% de consultadoria e serviços, 9% de associações e depois temos outros, nomeadamente os municípios, que começam também a trabalhar estas temáticas. Ou seja, nestes 6 anos de vida da associação, temos vindo a trabalhar muitas iniciativas sempre com a missão da economia circular e em várias áreas, nomeadamente a recolha de resíduos, a questão dos plásticos, desperdício alimentar, resíduos de construção e demolição, entre outros. Esta associação surgiu, no fundo, na altura em que estamos agora, neste momento, na questão tendo em consideração as tendências de aumento de população, como já foi referido, dos recursos serem finitos e também da pressão sobre os mesmos, e surgiu a necessidade de mudar, no fundo, de paradigma para um paradigma mais sustentável e passar de uma economia linear para uma economia circular. Também havia metas a cumprir, por isso consideramos que o ano de 2015 realmente foi um ano de viragem, porque houve também a apresentação de inúmeras estratégias internacionais e nacionais, nomeadamente, como já foi falado também, a Agenda 2030, a questão do Plano de Ação para a Economia Circular europeu e depois, em 2017, o nacional. Por isso, houve várias estratégias e, mais recentemente, também o Pacto Ecológico Europeu. Por isso, temos muitas estratégias e metas que devem ser cumpridas e fáceis de contexto, se consideramos que é fundamental mudar para um modelo económico em que não seja baseado na exploração de recursos, transformação e depois depositar no ambiente, mas sim um modelo em que se caracteriza por uma redução, reutilização, recuperação, reciclagem dos materiais e tentar com que haja substituir o conceito de fim de vida da economia linear por fluxos circulares. Ou seja, achamos que é fundamental eliminar a noção de resíduo e começar a falar em recursos e por isso consideramos que o nosso trabalho que tem vindo a ser feito em várias áreas, que posso depois descrever mais em detalhe durante o debate, é fundamental e que se insere e tem como vantagens esta temática da economia circular e pretende sempre preservar o capital natural, reduzir a extração de recursos, otimizar o rendimento dos recursos, reduzir a produção de resíduos, criar valor e, como falou, também a questão de criar emprego e tentar procurar novos modelos de negócio, que é por aí que temos vindo a trabalhar e que teve na gênese da criação da Smart Waste Portugal. Muito bem, obrigadíssimo por este primeiro enquadramento. No fundo, desde logo, a componente do ODS 17 das parcerias, não é? que a Smart Waste representa muitíssimo bem. E agora passaria a palavra ao engenheiro João Oliveira Miguel, porque de facto um dos grandes desafios deste século é a água, o acesso à água e a utilização racional da água. Portanto, a ADP Valor é um organismo incontornável nessa temática em Portugal. Portanto, perguntava-lhe o que é que estão a fazer nesta área da economia circular para nos animarem. Muito obrigado. Agradeço também o convite da APE para, enfim, aqui deixarmos o nosso testemunho no âmbito destas atividades da economia circular e cumprimento aqui, enfim, os meus colegas de painel. Bom, sem me perder em grandes considerandos, eu diria que o nosso negócio, o negócio do Grupo Águas de Portugal, que é um conjunto vasto de empresas, onde a ADP Valor também se integra, mas estava eu a dizer que o nosso negócio é de base um negócio de circularidade.
enfim, é mais fácil percebermos a questão do tratamento das águas residuais urbanas, do saneamento, do esgoto, em que, de facto, enfim, é um bom exemplo da promoção da circularidade de um recurso, que é o recurso água. Bom, ainda assim, e porque, de facto, temos que ter uma racionalidade económica na nossa atividade. Deixámos de ouvir, não foi? Sim, penso que congelou. Ok. Vamos então passar ao engenheiro Fernando Frade, diretor corporativo de ambiente da Jerónimo Martins, porque um dos grandes desafios é efetivamente a parte da circularidade naquilo que é estratégico de compromisso, que tem 3 eixos e que tem 12 desafios estratégicos. Exatamente um destes nossos desafios estratégicos é a economia circular. E a economia circular vista que nos impulsam, ou que nos impulsionam a procura enfim, de novas formas de estar. Desde logo, enfim, como se percebe. Estamos com dificuldade em ouvi-lo. Está com a rede fraca e bloqueia muitas vezes. Eu passaria então a palavra ao engenheiro Fernando Frade para, naquilo que é um enorme desafio, que é a distribuição alimentar, dar-nos exemplos do que é a Jerónimo Martins está a fazer e porque é que o começou a fazer. Ok, muito bom dia e agradecendo o convite que nos foi feito para estarmos aqui, cumprimentando tanto quem nos está a ouvir, como os colegas de mesa, como os organizadores. De facto, a economia circular é um desafio. Mas é um desafio e é um percurso que nós já começamos há alguns anos. Pelo menos desde 2010, que temos projetos dentro do ecodesign de embalagem que nos levaram sempre a pensar o que seria, o que poderíamos fazer para minorar os impactos que temos, e temos consciência que os temos, quando colocamos materiais nas nossas lojas, quando colocamos embalagem na nossa loja, quando colocamos produtos nas nossas lojas ou quando eles se transformam em resíduos. O caminho da economia circular para nós tem a ver com alguns vetores importantes. Não está desligado da sustentabilidade da empresa e, portanto, o caminho para a sustentabilidade tem sempre a ver com condições de assegurar a sustentabilidade da empresa e depois, especificamente no que é economia circular, nós temos a economia circular ligada a coisas que têm impacto, como as alterações climáticas, e surgem-nos perguntas de como produzir, como transportar, e estivemos a fazer o exercício do TCFD, portanto, dos impactos financeiros relacionados com a subida da temperatura, que nos vão levar a alterações de como transportar, vão-nos levar a alterações de sourcing, onde vamos buscar produtos, porque pode haver alterações significativas, e até rotas logísticas, dependendo do que vai acontecer, se a temperatura subir 1,5, 2,5 ou até 4 graus. E, portanto, estamos a olhar para as alterações climáticas numa perspectiva de sourcing, de nos fazer chegar os produtos, mas também numa perspectiva de diminuir distâncias e de conseguir, de alguma forma, perceber os impactos que vêm das alterações. Depois olhamos para a biodiversidade, olhamos também do ponto de vista de economia circular para a biodiversidade. Olhamos para o combate à desflorestação,
e, portanto, produzir o mesmo com menos. Alternativas de alimentação, o que é que temos que alterar em produtos para combater a desflorestação e, simultaneamente, apoiar projetos de conservação de natureza. E depois entramos naquilo que normalmente olhamos como digamos, circularidade, a gestão da embalagem com a redução de materiais, com a alteração de componentes, com a introdução de maior reciclabilidade nos produtos que temos, com a introdução de material reciclável nas embalagens que temos, a circularidade de materiais, como é que eles se transformam em resíduos e como é que nós conseguimos, de alguma forma, minimizar os impactos, e o combate à poluição por plásticos. E, portanto, estes são os grandes drives que temos feito e que temos olhado ao longo dos últimos anos, que têm alguns KPI interessantes. Desde 2017, a nossa pegada de carbono reduziu 37,9%. Por exemplo, só em 2020, através do backhauling, através da logística inversa e de ir buscar produtos a fornecedores, evitámos 13 milhões de quilómetros nos 3 países, claro. Em termos de biodiversidade, temos 8% dos vendas dos produtos vendidos certificados. Estivemos a apoiar desde há 5 ou 6 anos a WWF no montado aqui no SAD e apoiando os agricultores, portanto os produtores de cortiça, com 44 mil hectares que estão a ser apoiados. O ano passado arrancámos para a Serra do Açor, vamos reflorestar uma grande parte da Serra do Açor que ardeu nos incêndios de 2017. Vamos pôr 2.500 hectares plantados de floresta autóctone, com um investimento da ordem dos 5 milhões de euros. E estamos a olhar em termos de circularidade para outras coisas, como, por exemplo, a política do pescado. Deixámos de fazer promoções a pescado que esteja em risco, deixámos de vender pescado que está criticamente em risco e aumentámos a diversidade de forma que as pessoas possam escolher pescado diferente, de forma a que não haja um foco e um impacto numa determinada gama de pescado. Depois, na gestão de materiais, com o projeto Ecodesign, o projeto Ecodesign tem 21 pontos para que nós olhamos quando colocamos uma embalagem no mercado, e desde 2010 evitamos perto de 30 mil toneladas de material colocado no mercado, em 534 artigos. Dentro da diretiva SUP já alterámos, por exemplo, cotonetes, palhinhas e outros produtos que são de uso único. Estamos a apoiar as comunidades envolventes também com uma doação que em 2020 atingiu 19 mil toneladas de alimentos. Reduzimos através de alterações no transporte, alterações nos produtos, alterações na embalagem, cerca de 35 mil toneladas de embalagens descartáveis. Temos mais de 100 produtos certificados FSC e recentemente eliminamos, por exemplo, os microplásticos em toda a gama de produtos de higiene do Pingo Doce e também do recheio. Uma outra componente que é importante na circularidade tem a ver com 2 componentes que até agora ficavam normalmente nos produtores. Estamos a falar de fruta feia e legumes feios, que têm todas as características de qualidade que precisamos, nasceram apenas menos bonitos. Em relação a esses produtos, ou estamos a integrá-los nas nossas cozinhas, ou estamos a vendê-los no recheio aos restaurantes, que não precisam de fruta bonita, porque vão confeccionar ou saladas, ou vão confeccionar, por exemplo, outro tipo de produtos, e estamos a optar outro tipo de estratégias, por exemplo, a água eco, em que é possível fazer o refill de garrafas, e, portanto, com o refill de garrafas que deixaram de ser do uso único, evitamos qualquer coisa como 73 toneladas de plástico descartável. Não me queria alongar muito, penso que para primeiro panorama chega. Foi bastante esclarecedor, exatamente. Muito bem. Passava agora a palavra ao engenheiro João Oliveira Miguel para
ver se desta vez pode partilhar as boas práticas da ADP Valor connosco. João Oliveira Miguel, está-nos a ouvir? Hein? Não está a ouvir. Bem, sendo assim, apesar de o estarmos a ver em perfeitas condições, passa a palavra ao engenheiro Ricardo Silva, que é interessante, porque, enfim, já tivemos aqui duas primeiras intervenções completas, não é? Uma coartada, tudo enfim, desde a associação da Smart Waste, no caso, e da Jerónimo Martins, que, enfim, o retalho moderno, que já não é assim tão moderno, tem enfim, em Portugal 20 e 30 anos, a Smart Waste é super recente, a Tintex é uma indústria tradicional, não é? É a herdeira de uma indústria tradicional, pelo menos na concepção que todos temos. E, portanto, o interessante é analisarmos como é que de uma indústria tradicional se transforma o modelo de negócio, produtos, e se introduz a circularidade nesse negócio. Gostaríamos muito de ouvi-lo. Sim, senhor. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos os intervenientes, os meus colegas no painel e a quem nos está a ver. Esta questão da circularidade ou do ter mais lata da sustentabilidade da têxtil tem muito que se diga, né? A indústria têxtil é daquelas indústrias mais tradicionais, como o Ricardo disse, desde o seu nascimento, seja em Portugal ou fora, é muito à volta de pessoas, de mão de obra, inicialmente muito mão de obra barata e aqueles produtos mais baratos. Era o que se via, era o que acontecia em Portugal. Eu acredito que isso já mudou. Essa parte muito tradicional do que era a indústria têxtil em Portugal já mudou e diria que já mudou há 15 anos, mais ou menos. Tem vindo a evoluir, não digo que em todo o setor, em todas as empresas, mas na sua maioria acredito que já há uma transição, primeiro para processos mais digitais, o que é um grande avanço do ponto de vista de velocidade de trabalho e de globalização, e depois no impacto ambiental, ou pelo menos na maneira como olhamos para esse impacto ambiental. Nós na Tintex, por exemplo, somos uma empresa com 23 anos. Fizemos ontem 23 anos, foi o nosso aniversário. E estamos exatamente no meio da cadeia de valor. Somos uma empresa que transforma matéria-prima em materiais prontos a confeccionar. Nós temos uma indústria com muito consumo energético, muito consumo de água e de químicos. Somos uma tinturaria. É dentro de toda a cadeia de valor da indústria têxtil, desde o cultivo até ao final, até o consumo, pode dizer-se que é o passo, se calhar, mais impactante quimicamente e no consumo de água, pelo menos dentro da indústria. Portanto, temos um papel muito mais relevante do que, se calhar, outras empresas ou outros passos nessa cadeia, seja em Portugal ou seja no mundo. Isso fez-nos pensar. Nós, desde que nascemos, o nosso cunho foi sempre na procura de novos materiais e novos processos, muito ligados à inovação e ao desenvolvimento de tecnologia. E fomos muito conhecidos por isso ao longo do tempo. E tem sido esse o nosso caminho e vai sempre ser do mais inovador que houver dentro das tecnologias existentes. Como somos transformadores, temos, no início das coisas, procurar os ingredientes, procurar, sejam as fibras, sejam os químicos a utilizar e misturar isto tudo. É quase como se fôssemos um cozinheiro, não é? Por isso, nós principalmente usamos algodão. E o algodão diria que ainda é a fibra mais usada dentro da indústria têxtil e vestuário. Não têxtil técnico, porque isso é muito no poliéster, mas no vestuário ainda é o algodão. E o algodão já tem sido associado muitas vezes como um bicho-papão, por causa do consumo da água, por causa do cultivo, não é? E é verdade, e tem as suas dificuldades, as suas problemáticas, e isto é o que nos faz pensar, como é que o algodão pode ser uma coisa tão boa do ponto de vista do consumo e da procura no mercado, e como é que pode ter tantos efeitos mais nefastos no seu cultivo e no seu processo. Isto era válido, se calhar, até há uns 10 anos, 15 anos, onde não havia qualquer controle, nenhuma preocupação, a água caía, portanto, regava-se facilmente, pesticidas eram abundantes, não havia problema nenhum, até começaram a surgir os primeiros problemas de saúde nos agricultores, nas populações, e estas coisas. Começou tudo a mudar. Acredito que na indústria da comida e foi onde se viu mais rápido, depois foi nos plásticos, a grande vaga agora vem na têxtil. E isto é bom porque faz-nos pensar a todos.
E o caminho que nós tivemos foi realmente perceber quais eram os ingredientes-chave e os processos-chave para mudar isto tudo, para passar de ser puramente uma economia linear e usar e descartar, porque ainda é assim a têxtil, ainda é assim a moda, ainda é assim o consumo massivo, digamos isso nas fast fashions, não é? Mas como é que conseguimos mudar isto? E para mudarmos isto, primeiro temos que desafiar. Temos que desafiar os vários intervenientes da cadeia de valor, sejam as marcas, que são os nossos clientes diretos, sejam em Portugal, internacionais, onde for, é desafiá-los porque realmente são quem criam o produto final ao consumidor. E isto é um papel muito importante de quem está na indústria, porque quem está na indústria tem o poder de influenciar positivamente ou negativamente, porque as soluções vêm da indústria, a criação de valor está na indústria. E é onde se agrega tudo. Na nossa parte, nos nossos fornecedores, nos nossos clientes, isso é onde se agrega. Portanto, esse foi o primeiro caminho, procurar soluções muito mais sustentáveis e desafiar as marcas que estão junto ao consumidor. E depois desafiar o consumidor. Portanto, isto com a globalização, com a digitalização, redes sociais, essa comunicação muito mais fácil para cada um de nós, é bem mais fácil comunicar. Pronto. E esse penso que é um dos principais propósitos dentro deste setor, que neste momento é capaz de ter cerca de 15% a 16% de todo o mundo a trabalhar neste setor. E toda a gente veste roupa, por isso é algo que tem impacto, não é? Toda a gente gosta de comprar, gosta de ir às compras, seja do que for. Portanto, podemos influenciar positivamente isto. Passar de uma economia linear para circular tem os seus desafios, tem limitações técnicas hoje em dia, porque hoje fala-se de reciclagem de materiais têxteis e fala-se muito disso. O que é certo é que, do ponto de vista do produto final, do produto a utilizar pelo consumidor, é um produto totalmente diferente. Não conseguimos hoje ter um produto que seja totalmente reciclado ou reciclável com as mesmas características de conforto e técnicas como se fossem virgens, chamemos assim. Isso é hoje, não quer dizer que não seja daqui a 5 anos. Já existem iniciativas em desenvolvimento, em pesquisa, seja na Europa, também em Portugal, mas também muito no norte da Europa, de como reciclar ou regenerar completamente materiais de algodão para algo que seja muito semelhante ao algodão. Este, para mim, é o caminho certo. É o caminho daquilo que vai ser uma economia puramente circular. Conseguimos deixar de cultivar algodão. Conseguimos deixar de cultivar fibras virgens para isto. E já não falo nos sintéticos, porque acredito, isto é uma opinião pessoal, acho que os sintéticos nunca deviam ter entrado no vestuário técnico, no vestuário de consumo, porque têm propriedades muito boas para certas indústrias, certas áreas, mas no consumo de vestuário penso que foi um erro. Mas acho que vamos conseguir ir atrás, vamos conseguir mudar isto. E estas novas tecnologias que ainda estão para chegar ao mercado é que vão ser a verdadeira revolução tecnológica na regeneração de fibras e na têxtil. Há outro desafio, que é como separar os componentes. Porque há fechos, há botões, há estas coisas todas, não é? E este é mais um dos desafios. Aquilo que se fez nos plásticos, papel, metal, vidro, nos ecopontos, é um grande passo daquilo que é o comportamento do consumidor, não é? E agora resta saber como é que vamos conseguir implementar isto em tudo o que é vestuário. Mas penso que estamos numa tendência muito positiva de desenvolvimento, sejam das parcerias, sejam das tecnologias, e, como o Ricardo bem falou, a questão da colaboração é perfeitamente essencial nisto tudo, seja nesta indústria, seja em outras indústrias. E nós estamos a fazê-lo também com outras indústrias, para conseguirmos incorporar componentes de outras indústrias, por exemplo, do vinho, da cortiça, até da borracha, em materiais que sejam têxteis também. Isto dá uma nova vida a um produto que seria um resíduo, ou seria um subproduto, e criamos produtos de valor acrescentado. Isto aqui é para inovação e desenvolvimento de produtos diferenciadores. Mas como macro modelo, acho que a têxtil vai passar por regeneração completa das fibras, sem dúvida nenhuma. Coisa que ainda não existe hoje, atenção. Pronto. Muito bem. Obrigadíssimo por esta sua primeira intervenção. Espero agora estarmos em condições de ouvir o engenheiro João Oliveira Miguel. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa por estas complicações informáticas, mas que, pelo menos para mim, são-me alheias. Bom, eu não sei exatamente onde é que fiquei, mas vou tentar, resumidamente, voltar ao tema.
enfim, como eu estava, ou como eu tentei dizer, o nosso negócio já incorpora alguma circularidade. Enfim, o exemplo mais evidente é o tratamento de águas residuais urbanas. Bom, mas ainda assim, o grupo ADP, que é um conjunto de empresas onde se inclui a ADP Valor, entendeu, e bem, num quadro estratégico de compromisso para os próximos 3 anos, que tem 3 eixos de atuação e 12 desafios estratégicos, há um concretamente associado à economia circular. Bom, mas mais do que isso, e porque tínhamos aqui algumas iniciativas que resolvemos agregar numa única empresa, porque estas coisas, enfim, como disseram aqui os meus colegas de painel, tem que ter sempre alguma racionalidade económica, enfim, se não ficamos sempre no campo dos princípios e deixamos de ter, enfim, um modelo de negócio relativamente sustentável. Enfim, e, portanto, estava eu a dizer que norteado fundamentalmente por 3 grandes pilares, que é a racionalidade económica, que nos obriga, a sustentabilidade das nossas operações e a resiliência das nossas operações, desenvolvemos um conjunto de iniciativas e de experiências, e que algumas já estão, enfim, à escala industrial, de olharmos para o nosso negócio, percebermos aquilo que são resíduos ou subprodutos da nossa atividade e como é que podemos criar alguma circularidade ou que interesse é que estes nossos resíduos e subprodutos, enfim, que teriam um encaminhamento a destino final, podem tornar-se em si mesmos matérias-primas ou de outras atividades, ou fazermos alguma coisa para os valorizar e torná-los num produto. Enfim, nós temos basicamente 2 grandes áreas de atuação, a produção de água para consumo humano e depois o tratamento das águas residuais urbanas. E aqui, nestas 2 grandes áreas, temos, como digo, os subprodutos. Nós fizemos já há alguns anos, temos estado a desenvolver com a indústria, no caso da água, o principal subproduto que nós chamamos de lamas de tratamento de água. Enfim, que são matérias inertes, fundamentalmente. E procuramos uma solução ou tentar encontrar uma utilização para essas lamas. Enfim, depois de 3 anos de desenvolvimento e desenvolvimento à escala industrial, produzimos uma coisa que se chama o tijolo de água. É um tijolo de barro vermelho, exatamente igual a todos os outros que existem no mercado, mas que pode incorporar até 50% de lamas de ERTA. E, portanto, temos aqui uma substituição de um recurso, uma matéria-prima, que é o barro, por um resíduo, enfim, ou classificado como resíduo, e que incorpora, enfim, este tijolo de água. Temos 2 grandes iniciativas, digamos, na área do saneamento, uma mais ou menos evidente que se tem falado muito nos últimos tempos, que é a água para reutilização, portanto, água residual tratada para reutilização, diversas utilizações, a mais evidente é a agricultura, a rega de campos de golfe, lavagens de pavimentos e tudo mais, mas que com um novo contexto legal está a ter algum incentivo e alguma promoção, e as lamas de etar. As lamas de etar, enfim, pelas suas características, que com a quantidade de matéria orgânica e de nutrientes sempre têm sido utilizadas na agricultura. Mas, de facto, o Grupo ADP, enfim, nestes próximos 3 anos, vai fazer um conjunto de investimentos, um conjunto de intervenções nas suas instalações, de modo a deixarmos de ter este produto lama de etar, que é como temos hoje, para virmos a ter 3 ou 4 produtos, naturalmente baseados com base nestas lamas de etar, podem ter misturas com outro tipo de resíduos ou com outras origens, e o que queremos de facto é produzir, ou vamos produzir, um produto de grande adequabilidade à sua utilização, designadamente agrícola. Enfim, porque Portugal tem, ao invés dos países do norte da Europa, tem estas características climáticas e os seus solos são muito pobres em matéria orgânica e, portanto, há aqui um potencial enorme de utilização. Mas, enfim, dizer que eu acho que é importante depois, para além de todas estas experiências que têm a ver com as particularidades de cada negócio, esta história da economia circular, são 2 palavras que eu acho que se casam muito bem. Só vai existir, em nossa opinião, uma circularidade sustentável e ao longo do tempo se houver racionalidade económica. E, portanto, eu diria que muito do trabalho, das dificuldades que temos sentido neste nosso caminho, é efetivamente
efetivamente demonstrar esta racionalidade económica na utilização de recursos e promover esta racionalidade económica. Enfim, há um conjunto de políticas, já foram aqui faladas, o Green Deal, o Plano de Ação para a Economia Circular, um conjunto de outras políticas públicas que, de facto, nos ajudam a implementar estes projetos, mas há este sublinhar da necessidade da demonstração da racionalidade económica nestas, enfim, em todas estas intervenções, em todos estes projetos que temos tido. Muito bem, muito obrigado. De facto, o tema da economia circular, para ter sucesso, como qualquer outra iniciativa de cariz empresarial, tem que ter racionalidade económica. Enfim, ainda vivemos numa fase de alguma apreensão de conceitos e, portanto, má aplicação de conceitos, pelo menos, enfim, há alguns que já são comumente aceitos como maus exemplos, há outros que ainda não e, portanto, ainda se utilizam como, enfim, utilizar 500 hectares ou 1000 hectares de solo agrícola para instalar painéis solares, enfim, na minha perspectiva, não faz qualquer sentido do ponto de vista da sustentabilidade, não é? E, portanto, desse ponto de vista, passo a palavra ao engenheiro Fernando Frade, porque, de facto, tem ali um ativo enorme que são todos os seus postos de venda, não é? E todas as suas coberturas seriam muito melhores exemplos para a aplicação de painéis solares, e sei que também os tem em algumas instalações, mas no fundo queria ouvir de si um fator-chave para o sucesso da economia circular, para além da racionalidade económica a montante, é o tema da mudança de comportamentos, do esclarecimento e do consumidor mais informado. A esse nível, o que é que a Jerónimo Martins está a fazer? Já nos deu 1 ou 2 exemplos, como a questão de não promover espécies que estão em extinção, não é? Ou que estão numa fase crítica, mas que outros exemplos nos pode dar ao nível de influenciar positivamente o consumidor a ser mais esclarecido e, portanto, a ser mais racional no seu consumo? A questão do consumidor tem um balanço, como dizia o engenheiro João Miguel Oliveira, também entre a disponibilidade a um custo justo dos produtos e a introdução de uma quantidade de alterações que são necessárias. E, portanto, isto é um caminho que tem que se fazer. Quando falamos de painéis solares, por exemplo, são uma alternativa interessante, mas quando há sol não quer dizer que nós tenhamos um maior consumo. E, portanto, temos que balancear aquilo que vamos instalar de painéis solares com a curva de consumo que nós temos na loja, que não é suficiente. Por outro lado, nós temos muitas lojas que estão colocadas em prédios e, portanto, nem sequer conseguimos colocar painéis solares. O que é que estamos a fazer? Temos as equipas de água e energia que, através de boas práticas, têm contribuído significativamente para a redução dos consumos de energia e de água. Com coisas simples. Em vez de ligar a máquina de frangos às 10 da manhã ou às 7 da manhã, liga às 11 que ela assa na mesma ao meio-dia. E, portanto, estamos a poupar vários quilowatts de energia durante a manhã toda, que em 400 lojas é significativo. Do ponto de vista do consumidor, é preciso não esquecer que nós fomos, se não o primeiro, dos primeiros a introduzir a venda de sacos de plástico. Começou há muitos anos, com muita contestação, e deixámos de os doar. E fomos procurando, nesse caminho, alternativas em que o saco de ráfia é vendido e é reutilizável. Temos alternativas, como eu disse há bocado, com a água eco, em que, em vez de levarmos uma garrafa de plástico, podemos reutilizar a garrafa várias vezes, reenchendo-a. Temos esse caminho também nas laranjas.
portanto, com a possibilidade de ter um sumo de laranja feito na hora e levado numa garrafa que é reutilizável. E agora, com as alterações da diretiva SUP, vamos, por exemplo, aceitar que o consumidor possa levar a sua própria embalagem para ter um refill em algumas das secções da loja. E, portanto, são alterações que demoram tempo, implica alterar informaticamente todo o sistema para zerar as embalagens, implica alguns riscos, porque quando nós estamos a fazer estas alterações, não nos podemos esquecer da segurança alimentar. E, portanto, todos estes processos têm que ser muito acompanhados para não virmos a ter um problema de segurança alimentar que pode ser complicado. É evidente que temos um caminho a fazer na informação aos consumidores, e estamos a fazê-lo. Estamos a fazer as alterações ao ritmo que conseguimos, porque há uma coisa que não nos podemos esquecer: a distribuição não é dona dos canais de produção. E, portanto, quando queremos fazer alterações, dependemos de outros. E aí, por exemplo, em relação à Smart Waste de Portugal e ao Pacto Português dos Plásticos, nós estamos muito envolvidos em vários grupos de trabalho, no sentido de ter uma transformação colaborativa de uma quantidade de questões. E, portanto, estando lá os fabricantes de plásticos, estando lá os recicladores, estando lá os produtores e estando lá nós, este Pacto Português dos Plásticos e a ajuda que a Smart Waste nos tem dado é brutal no sentido de encontrarmos, de facto, caminhos que sejam sustentáveis. E, portanto, não é um caminho fácil. O caminho da circularidade não é um caminho fácil. É um caminho que nós intuímos. O caminho da sustentabilidade está mais que assumido em termos de gestão da Jerónimo Martins, e estamos a dar passos à velocidade que é possível, e às vezes gostaríamos de fazer muito mais, mas estamos a fazê-lo e temos uma estratégia definida, que é o mais importante. E temos a estratégia definida porque estudamos muito. Estudamos a questão da energia e, por exemplo, em Portugal já comprámos certificados de energia para ter energia verde em toda a nossa cadeia e, portanto, são investimentos que têm que ser feitos. Esse investimento custa-nos 400 mil euros ano, mas estamos disponíveis para o fazer, já que, por exemplo, não podemos meter painéis em todo lado. Estamos a estudar as questões dos gases de efeito de estufa, estamos a alterar a forma como fazemos o arrefecimento das lojas, e depois há outros caminhos que vêm aí que são complicados. Quando agora vamos ter um decreto-lei a curto prazo e vamos ter a obrigatoriedade em todas as lojas, ou quase todas, de recolher embalagens por máquinas, ou seja, as reverse vending machines, as máquinas que recebem as embalagens de bebidas, é um investimento que será das ordens dos 14, 15 milhões de euros no grupo. E, portanto, é um investimento que vai custar caro. Se olharmos para a forma como isto vai ser gerido, sabemos que o ecovalor de cada embalagem vai subir 5 a 6 vezes o valor atual. E, portanto, são custos que estão a ser introduzidos, que vão ser refletidos, obviamente, em termos de consumidor. E a mim, por exemplo, em termos de comunicação, nós tivemos este período agora em que dávamos dinheiro às pessoas, quando metiam lá uma garrafinha, e vai ser muito difícil explicar-lhes que a partir de determinada altura vão ter que pagar 20 cêntimos por garrafa para o receberem mais tarde quando os colocarem na máquina. E, portanto, às vezes este tipo de comunicação, que é um call for action, pode ser complicado numa segunda fase. Eu não queria alongar muito mais, queria-vos só dizer que eu tenho mesmo de sair a uma e, portanto, estou aqui também a tentar gerir o tempo e não roubar tudo para mim. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado pela sua partilha. Aproveitava agora a presença da engenheira Luísa Magalhães para lhe colocar uma questão precisamente sobre o tema das relações. Isto é, o modo colaborativo apoiará decididamente a transição da economia linear para a circular, mas isso também, naturalmente, inclui meios como a digitalização e melhor gestão de dados, não é? E, portanto, desse ponto de vista, o que é que vocês, enquanto Smart Waste, fazem naquilo que é o processamento, a gestão dos dados para produzir informação e para os vossos associados, não é?
Perdemos a Luísa novamente. Bem, desse ponto de vista, aproveitando e passava a palavra ao Engenheiro Ricardo Silva, colocando-lhe o tema dos KPIs, não é? Do que é que, em termos de melhoria de desempenho em prol da circularidade, o que é que nos pode apresentar como evolução nos últimos anos da Tintex? Nesse campo, nós medimos principalmente a utilização de recursos naturais, como por exemplo a água, a utilização e a redução desse consumo. Por exemplo, nós neste momento tudo o que produzimos e usamos de água encaminhamos para uma hectare própria quando é resíduo. Esta hectare trata todo este efluente e descarregamos a água depois no rio novamente. Nunca precisamos de pedir água fora, termos sempre captação própria, portanto nunca foi um problema a água, nunca foi um problema económico, nunca foi um problema de escassez, pelo menos na zona onde estamos. Isso não quer dizer que não façamos nada para prevenir potenciais problemas a seguir ou realmente para reduzir. Portanto, começamos a medir quanto usamos, quanto tratamos, quanto descarregamos e quanto reciclamos. Ou seja, estamos agora numa grande iniciativa para reciclar 50% desta água. Nós gastávamos mais ou menos 1 milhão de litros por dia na nossa unidade até há cerca de 4 anos. Com uma alteração de processos e equipamentos, de novas tecnologias, conseguimos reduzir para 700 mil litros por dia. Portanto, já foi uma evolução muito grande. Uma coisa que parecia simples. Destes 600 mil, queremos agora reciclá-los, 50% deles, para realmente reduzirmos a captação de água fresca. Isto é uma das grandes iniciativas que temos na água. Temos também na área da energia. Nós usamos muito gás natural e muita eletricidade. A questão dos painéis solares já está mais que implementada neste tipo de indústrias. Temos nossos topos todos cobertos de painéis solares. Faz sentido, temos espaço disponível e representa neste momento 20% da nossa produção. Já vem nos nossos painéis, o que é ótimo. Só não temos mais porque não temos espaço para pô-los, senão teríamos posto logo. Faz todo sentido. Depois conseguimos, do ponto de vista de economia circular, medir algumas coisas. Nós temos produtos muito específicos na área têxtil, não é? Há muitas misturas de fibras, há muitas coisas que é possível construir, não é necessariamente bom fazê-las. Então, medimos o nível de mistura, se é um material 100%, porque 100% de algodão é possível a seguir fazer alguma coisa com ele no ponto de vista de fim de vida ou de circularidade, uma mistura já não. Portanto, medimos esta criação, estes novos desenvolvimentos, medimos da maneira que eles são feitos. Medimos também em termos de negócio, o que é que o mercado está a consumir hoje, como é que foi a tendência, ou seja, para vermos as tendências de consumo, as tendências de desenvolvimento, para realmente conseguirmos influenciar. Portanto, ao nível de gestão de recursos, ao nível de criação de produtos e os próprios processos envolvendo químicos, isto é tudo medido para realmente vermos tendências positivas. Isto está a acontecer, felizmente, e isto orgulha-nos muito, percebermos que estamos a mudar algo que não é fácil mudar. E isto envolve mudar muitas mentalidades e culturas e gerações dentro do que é uma indústria, como o Ricardo disse, era muito tradicional. Muito bem. Vamos aproveitar a presença da engenheira Luísa Magalhães. Está-nos a ouvir? Luísa Magalhães, está-nos a ouvir? Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Sim, agora sim. Muito bem. É que eu estou com problemas de internet, mas eu não estou a conseguir ouvir mais ninguém. Assim torna-se difícil colocar questões. Consegue-me ouvir ou não? Não. Bem, vou passar a palavra ao engenheiro João Oliveira Miguel para, no fundo, partilhar connosco aquilo que, por exemplo, fiquei muito agradado com o tema das lamas, até porque uma parte da minha vida é agricultura, e, portanto, que componente de resíduo está a ser transformado em produto? Não sei se está claro
a minha questão. Isto é, vocês até desenvolverem este projeto tinham um conjunto, tinham 100% de resíduos, vamos chamar, que eram as lamas. Quanto do componente de resíduos agora passou a ser um produto comercializável? João Oliveira Miguel? Perdeu o sinal também. Congelou também, parece. Também congelou. Já consegue ouvir, Luísa? Eu vou colocar a questão por escrito e depois a engenheira Luísa responde-me, que é como é que faz, no fundo, a gestão... Eu peço desculpa, pessoal, não estou a perceber o que está a passar, mas estão a continuar a ouvir. Sim. Se me colocarem a questão por escrito, eu posso dar a resposta, que se calhar é mais simples. Só um minuto. Portanto, a questão é de facto como é que a digitalização e a melhor gestão de dados... A questão dos dados. Sim. Os dados para nós é das questões mais relevantes que existem. E nós, no âmbito de quando foi criada a Associação Smart Waste Portugal, desenvolvemos um estudo sobre o impacto e a relevância do setor dos resíduos numa perspectiva de economia circular, e das recomendações que foi feita e o que é que foi, e o que apareceu como necessidade é exatamente a harmonização dos dados e tentar a valorização para podermos medir, para podermos ver para onde é que vamos. E neste sentido, nós tentamos influenciar e promover junto do INE a criação até de uma conta satélite para a economia circular, juntamente com o Lipor, e estamos a trabalhar neste sentido. E neste momento a ideia é criar aqui ferramentas que sejam harmonizadas e utilizar metodologias que já existem de forma a que os dados não sejam desgarrados e que seja uma mesma medição para todos. Por isso é um ponto que estamos a tentar trabalhar e no âmbito de um estudo que nós fizemos, de um guia de boas práticas para a circularidade nas empresas, sugerimos a utilização até de metodologias como o Circulitics da Fundação Ellen MacArthur ou uma metodologia do WCSD. Posso dar um exemplo também que no âmbito do Pacto Português para os Plásticos, que é uma iniciativa que estamos a coordenar e que o engenheiro Fernando Ferrado, do que eu ouvi, já falou, e temos exatamente a questão dos dados é fundamental, porque nós temos no âmbito do Pacto Português para os Plásticos, temos metas a cumprir para 2025 e temos uma fase em que vamos fazer o reporte exatamente para ter uma base para depois ver o seguimento das metas. E aí definimos uma metodologia conjunta para todos os membros do Pacto para tentar ver para onde é que vamos e para onde é que seguimos. Por isso a questão dos dados é fundamental e achamos que a questão dos dados pode estar junta com a questão da digitalização. Achamos que no setor dos resíduos que é importante que haja uma ligação e mais simples, que haja uma digitalização e eventualmente haver uma espécie até para passarmos por uma espécie de uberização dos resíduos, e por isso a questão dos dados junto com a forma de monitorização e de plataformas é fundamental. Muito obrigado. De facto, o tema, não tendo dados, não tendo indicadores, é impossível gerir. Passava agora a palavra novamente ao engenheiro João Oliveira Miguel para ver, chegou a ouvir a minha pergunta, mas de qualquer das formas da componente de lamas que processam, quanto é que já representa o produto em termos para a agricultura? Será que bloqueou outra vez? Não me está a ouvir. Não me está a ouvir. Bem, dessa forma, aproveito ainda a janela temporal em que o engenheiro Fernando Ferrado está connosco
para lhe colocar uma questão mais de perspectiva de futuro. Quais são, falou muito daquilo que tem feito e bem, quais são os desafios que têm em cima da secretária para operacionalizar nos próximos anos? Agora, está sem som. Não queria abrir o micro. Já está. Pronto. Em relação a desafios futuros, obviamente, como eu disse, isto é um caminho que nós vimos a trilhar e queremos vir trilhar, mas no meio disto tudo há aqui questões que têm que ser definidas. Eu falei há bocadinho na questão das máquinas reversas e, por exemplo, associado a isto, temos duas questões. Primeiro, se o vidro entra ou não entra, e se o vidro entrar, o investimento é diferente nas máquinas daquilo que nós teremos que fazer se ele não entrar. E os estudos estão a provar que o SIGRE, portanto, aquilo que é recolhido pelos municípios, ainda tem capacidade, a menor custo e se calhar com mais eficiência, de recolher o vidro. Se o vidro entrar, nós precisamos de saber com tempo para conseguir encomendar as máquinas que consigam fazer a recolha de vidro. E só para termos uma ideia, se o vidro não for partido, se for soft drop, ou se a garrafa cair inteira, num hipermercado eu tenho que ter uma pessoa a ir 21 vezes por dia à máquina para retirar a quantidade de vidro que lá está. E, por exemplo, penso que não é nem circular, nem sustentável. Quando estamos ainda a falar desse processo que vai entrar, associado a isto, está em perspectiva a questão das garrafas reutilizáveis. E se nós tivermos garrafas reutilizáveis, estamos a tirar carga àquilo que estamos a dimensionar neste momento, que são recicláveis. E, portanto, estes balanços são balanços complicados em termos de investimento. Como eu disse, a utilização de recipientes próprios vai ser um desafio, e vai ser um desafio porque vêm taxas para os recipientes de utilização única e, portanto, aquilo que nós esperamos é que, de facto, o consumidor aumente a sua utilização de embalagens próprias. E depois a questão central que nós temos estado a combater, que é a questão do plástico, é a diabolização do plástico. A diabolização do plástico é complicada, porque o plástico muitas vezes serve para a proteção do produto que está conservado. Comprar um fiambre ao balcão dura 2 ou 3 dias, comprando numa embalagem, se calhar dura 15. E, portanto, temos que equilibrar aqui aquilo que é, de facto, a reciclagem adequada, a introdução de material reciclável nesses produtos versus a possibilidade de acabar com isto de vez e criar um problema de segurança alimentar e um problema de desperdício alimentar. Continuarão no nosso radar, como é evidente, as doações, o apoio às comunidades envolventes, o apoio às pessoas e a tentativa, em colaboração, de fazer várias outras coisas. Nós já pagamos aos pequenos produtores a 10 dias, isto como forma de assegurar a produção. Estamos a investir e a ajudar produtores que não estavam em muito boas condições, no sentido de assegurar que continuam a produzir e que lhes vamos comprar o material. E estamos a falar de pequenos produtores próximos das localidades, onde de alguma forma conseguimos ir buscar produto para abastecer as lojas. E estamos a olhar para outro tipo de coisas. Por exemplo, parte dos legumes que nem sequer servem para produção estão a ser introduzidos na alimentação animal dos animais das explorações que nós temos. E, portanto, estamos a substituir soja por produtos naturais que ficavam no campo, ajudando, através do pagamento desses produtos, os agricultores em mais um bocadinho na garantia de sustentabilidade. Não sei se era isto, mais ou menos, que tinha em mente. Era, sim, senhor. Muitíssimo obrigado. Obviamente estamos a estudar os impactos financeiros que vêm através das alterações climáticas e vamos estabelecer bases científicas para definir
quais são os nossos objetivos e metas a médio e longo prazo. Por alguma coisa, pelos estudos que temos estado a fazer, temos sempre estado a ser reconhecidos, por exemplo, através do CDP, do Carbon Disclosure Project, com níveis de liderança, exceto na água, que só concorremos no ano passado e vamos aumentar, nas componentes que nós respondemos ao CDP. Outra coisa importante em que se falava em KPIs, nós temos todos os KPIs e tudo isto que eu disse em relatório ICANTAS, que deixou de ser um relatório financeiro e passou a integrar também, já há alguns anos, a componente de sustentabilidade, e temos isto auditado por uma das grandes companhias de auditoria, que anualmente nos audita os KPIs para termos a certeza de que aquilo que comunicamos é verificado e é validado. Só uma pergunta muito direta, porque depois sei que vai ter que se ausentar, e é uma pergunta muito direta. Porque comentou aí a questão da compra a agricultores, a produtores locais, se já têm, ou se pensam vir a ter, um indicador e naturalmente depois um objetivo relativamente à percentagem de produtos comprados a produtores locais num raio de, vamos imaginar, 20 km, 50 km das vossas lojas. Não temos um raio, mas temos cerca de 80% em Portugal dos produtos comprados são comprados nacionalmente. Ok, muito obrigado. Tentaria agora ouvir o engenheiro João Oliveira Miguel. Sim, senhor. Relativamente ao tema das lamas e quanto delas, em termos de percentagem, é que já significa ser um produto vendável para vocês? Vendável, 0%. E esse é o nosso caminho. Vamos ver. Estamos a falar de lamas de hectare, suponho, e a sua valorização agrícola. Sim. Enfim, historicamente, e como eu disse há pouco, as características edafoclimáticas, que se chama assim, do nosso país, portanto, com as características que temos, faz todo o sentido haver esta valorização agrícola e esta circularidade de matéria orgânica e de nutrientes para a agricultura. Enfim, nós não... É um caminho onde existem algumas experiências em termos de inovação e desenvolvimento, separar, digamos, os constituintes das lamas nos seus diversos constituintes e, portanto, termos isto de forma separada não é o caso. Nós temos a lama é um produto que tem um conjunto de constituintes, principalmente matéria orgânica, mas também nutrientes. Um dos nutrientes importantes que a lama tem é o fósforo. Todos sabemos que o fósforo é um elemento não renovável na natureza e que nem Portugal nem Europa produzem fósforo. E, portanto, enfim, a utilização comum noutros países do norte da Europa, que é um caminho que têm prosseguido e que estão a alterar de ou colocar em aterro ou incinerar as lamas, é uma coisa que tem vindo a ser evitada cá e que nós podemos valorizar. E, portanto, o fósforo tem um valor. Eu penso que estão-me a ouvir? Sim. Estão a ouvir? Sim, bem. E, portanto, Agora é que deixámos de ouvir. Sim, deixámos de ouvir. Peço desculpa. Portanto, estava a dizer, no caso das lamas, elas hoje em dia vão para a agricultura, aliás, como têm ido nos últimos anos. Mas nós temos que pagar para isso. Enfim, é o tal circuito, é a tal percepção da valorização destes materiais. É um caminho que estamos a trilhar, que estamos a fazer. Aliás, a ADP Valor é uma empresa que, enfim, recente, no grupo ADP, que exatamente pretende ter uma atuação conjunta de norte a sul do país e, portanto, fazemos aqui de plataforma de comunicação entre as nossas empresas operacionais do território que produzem as lamas
e os futuros utilizadores. E é um caminho que temos que fazer. Aliás, muito semelhante, já foi aqui abordada a questão da energia, também temos o grupo ADP, tem uma empresa que se chama ADP Energias, com, enfim, não é a minha área, mas deixo a nota, com um programa muito ambicioso que é o Programa Zero, que é produzirmos a energia que consumimos e, portanto, de sermos neutros em energia enfim, com uma meta que seremos a primeira utility mundial a atingir essa meta. Não é fácil, enfim, que os outros membros do painel têm falado das suas dificuldades com a energia solar. Nós temos outras fontes de energia, mas é um programa ambicioso. Mas, voltando à questão das lamas, é um bocadinho esta mudança de paradigma e de atitude perante Agora congelou novamente. Sim? Já voltei. Exato. Portanto, estava eu a dizer, na questão das lamas, é um bocadinho a mudança de atitude e o trabalho que tem que ser percorrido, o caminho que tem que ser percorrido para, mais do que nós, enfim, porque conhecemos, mas os potenciais utilizadores terem a percepção do valor. Claro que estamos a partir de um ponto inicial em que, enfim, é desfavorável para nós, ou seja, nós pagamos e, portanto, mas feitas as contas, sabemos que temos materiais com valor. Aliás, o tijolo de água que eu falei ao início, em que se incorporava cerca de 50% das lamas de ETA, também teve alguma dificuldade na penetração, porque visualmente é um bocadinho diferente, apesar de estruturalmente ser exatamente igual, e é um tijolo para ser rebocado, mas de facto há aqui a necessidade, do ponto de vista de mercado, de ter estas percepções e, portanto, todas estas iniciativas são muito importantes para mudarmos um bocadinho a forma como se olha para estas coisas. Esperemos que o novo quadro comunitário 2030 dê um incentivo forte a que nos projetos possam ser incorporados, quer naquilo que é a adubação, as vossas lamas, quer nos processos construtivos dos tijolos de água. Muito bem. Para finalizar esta mesa redonda virtual, passaria a palavra à engenheira Luísa Magalhães só para nos dar uma perspectiva do que é que ela, de qual é a sua visão para os próximos 5 anos em termos de Smart Waste Portugal, e onde é que gostaria de estar daqui a 5 anos naquilo que tem a ver com a circularidade. Está em silêncio. Continua sem som. Se não pudermos contar com esta visão a 5 anos da Luísa Magalhães, enfim, Ricardo Silva, não sei se quer dar uma perspectiva de como vê a indústria têxtil daqui a 5 anos para depois terminarmos esta mesa redonda. Sim, vejo uma indústria muito mais colaborativa, não só em Portugal, mas vou dizer também na Europa. A Europa como um todo acho que vai tornar-se muito mais colaborativa. Há tecnologias emergentes que não estão em Portugal, não estão na Ásia, do ponto de vista de desenvolvimento, e estão a surgir na Europa, o que é engraçado. Isto vai ser muito mais colaborativo.
A produção vai ser muito mais local, acredita-se nisso também por causa dessa questão da logística, que está difícil, a questão da redução dos tempos de entrega, a customização massificada a cada consumidor, isso vai trazer uma produção local, o que vai baixar a pegada de carbono de uma maneira significativa. Portanto, vejo esses dois pressupostos principais, produção mais local e muito mais colaborativa, é o que eu vejo. A questão da circularidade acho que vai ser uma consequência natural disto, porque vão-se criar as infraestruturas para ser possível. Hoje ainda não é, e vão-se criar essas infraestruturas que vai permitir que o próprio design já pense nisso desde o início, a produção e o fim de vida dos materiais e dos produtos têxteis estejam totalmente integrados com os consumidores e os produtores. Portanto, penso que é um futuro positivo. Muito bem. Não sei se estão a ouvir agora. Agora sim. Então vou tentar, pelo menos, dar esta nota. Sim. Na realidade, eu acho que cada vez mais as empresas, e por este painel, pelo pouco que consegui ouvir, estão mais atentas e a verem realmente a economia circular como uma oportunidade e não como uma imposição. Nós, em termos da associação, o que pretendemos nos próximos 5 anos, no fundo, é ver que o setor de resíduos se transforme num setor de recursos, ou seja, um setor integrado, em que, tentando estimular e fazendo recomendações para que as políticas públicas também dêem um impulso à circularidade, com mais incentivos, uma regulação também mais transparente e dar um apoio também a esta área. Achamos que a economia circular tem que ser medida e estamos a trabalhar nesta temática que achamos que é fundamental, e também a questão da educação e a capacitação. Na nossa perspectiva, nas universidades já deve começar a haver, e nós como temos muitos associados do setor académico, a questão da economia circular ser um tema relevante e transversal, e também promover mais a ligação das universidades com as empresas, que achamos que é um ponto fundamental, e que haja uma aposta também nestas ferramentas como o ecodesign, a questão de tentar promover, agilizar alguma legislação. E o que nós vemos também e que achamos que é muito importante é que a indústria tenha realmente o papel primordial, e achamos que é através da indústria nacional promover aqui uma autossuficiência em termos de tecnologias, em termos de projetos, nomeadamente o setor têxtil, a metalomecânica, os plásticos. Achamos que é pela indústria que nós vamos mudar e que vai ser o trabalho que nós vamos tentar promovendo também simbioses industriais. Ou seja, no fundo, o que é que nós achamos é que a colaboração é a chave também para este sucesso, a educação, uma comunicação informada e a inovação para promover uma economia mais circular. Acho que é por aí que nós queremos trabalhar. Muito bem, excelente resumo. De facto, a economia circular precisa naturalmente de colaboração, precisa de educação e capacitação de todos os agentes, desde os agentes económicos até aos próprios consumidores. Vai obrigar a novos modelos de negócio, a novas infraestruturas, como foi aqui partilhado pelo engenheiro Fernando Frade, da Jerónimo Martins, e de facto é a oportunidade para o futuro de Portugal, e de facto nós que somos dos poucos países da Europa que nunca teve um setor secundário, o setor da indústria, com maior representatividade face aos outros, pode ser que neste século XXI possamos finalmente ser um país industrial, baseado o seu modelo de competitividade na economia circular. Quero agradecer a todos no painel, a todos que nos assistiram. Espero que tenham dado este tempo como bem emprego, com toda a partilha que foi aqui dada.